para todos, para o menino e para a menina, para o senhor e para a senhora. Hoje é terça-feira, estão 22 graus, estão a temperatura bem boa e eu vou-vos deixar adivinhar para onde é que eu vou. Então, vamos lá aqui a falar, tem havido aqui uns acontecimentos ultimamente, hoje, que eu tomei mais conhecimento sobre o assunto, foi tipo bomba, uma bomba para aqueles imigrantes todos que moram aqui e que andavam a dizer: eu voto para sair porque há aqui muitos estrangeiros que se portam mal e que se portam assim. Então, bomba número 1. A pessoa que está a concorrer a ser o próximo Primeiro-Ministro do Reino Unido, uma senhora chamada Theresa May, que é que está neste momento para ganhar a eleição e ser a futura Primeiro-Ministro, veio dizer ontem à noite, ou hoje de manhã, eu acho que foi ontem à noite, que a posição dos imigrantes da União Europeia que vivem neste país pode estar em risco. O que quer dizer, aquilo que toda a gente dizia que era garantido que os imigrantes que já cá estão não vão sair daqui, não vão para lá nenhum, ninguém os manda embora, afinal de contas parece que não é bem assim. Eu acredito que esta declaração foi feita para meter os outros países da União Europeia em sentido, porque o Reino Unido tem perto de 2 milhões de pessoas a viver na União Europeia, a maior parte deles reformados, não é? E portanto eu acho que é ela a marcar uma posição, como quem diz, ponha-se à tabela, porque se não derem direitos aos nossos britânicos que vivem na União Europeia, nós podemos mandar-lhes para trás todos os imigrantes da União Europeia que estão aqui. Isso é o que eu penso que seja esta declaração. Mas há muita gente que já está assustada com o futuro. E portanto, para quem andou por aí a fazer festa, os imigrantes da União Europeia que estão aqui e que se acham que, como estão bem, agora fechem a porta aos outros, e que andaram para aí a pular de alegria quando o sair ganhou, agora têm que começar a preparar-se porque podem ser deportados. Tem havido, eu tenho estado a acompanhar a rádio hoje, né? Aquela estação que eu ouço com regularidade, e os próprios britânicos estão pasmados com esta conversa, porque eles queriam impedir mais imigrantes de entrar, mas nunca foi falado que era para mandar os cá estão embora. E portanto, esta notícia caiu que nem uma bomba. Até o Farage, que é o líder do UKIP, que agora deixou de ser, né? Demitiu-se, até o Farage disse que estava escandalizado com esta declaração. Por isso podem ver a bomba que não foi. E portanto, está cada vez mais bonito. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Isto está tudo a começar a contar as pingadas, não é? E está cada
cada vez mais complicado. Isto é o ponto número 1, vamos ver o que é que isto vai dar, o que é que vai acontecer. Eu acho que esta declaração pode-lhe custar a ela a posição que ela está a aplicar para ser Primeira-Ministra, porque isto caiu que nem uma bomba entre toda a gente, não é? Mas o problema é que se ela não for a futura Primeira-Ministra, quem está em segundo lugar, além de ter garantido logo que os imigrantes que aqui estão não é para irem embora, mas essa quer cortar, essa que está em segundo lugar, quer cortar relações praticamente com a União Europeia, quer se expandir para outros mercados, porque é sabido que a União Europeia, para se entrar no mercado da União Europeia, tem que abrir as fronteiras a cidadãos da União Europeia. Isso não há como fugir a isso. Vamos ver o que é que isto vai dar. E essa prometeu que se isso realmente for assim, então corta de vez com o mercado da União Europeia. Portanto, essa é que está em segundo lugar. Podem ver que o bolo está cada vez a ficar mais composto. Agora outra bomba para quem mora aqui em Londres e para quem está familiarizado aqui com a cidade de Londres, veio o Presidente da Câmara hoje dizer, o Presidente da Prefeitura, dizer que dentro da 406 e da 205, que são a Norte Circular e a Sul Circular, que a partir de 2019 vai haver, era uma coisa que também já estava prevista, mas era para 2020, vão criar um imposto tipo que existe da Congestion Charge e também já há um outro que é da poluição. Portanto já são dois impostos, não é? Já existem duas coisas que se tem que se pagar no caso dos veículos terem uma determinada idade e criarem uma determinada poluição. Agora querem fazer, e isto estamos a falar, os caminhões eram com mais de 6 anos, 7 anos, 6 anos ou 7 anos, ou se tivessem um catalisador, como eu expliquei num dos vídeos anteriores, poderia andar mesmo que tivesse mais idade que isso. Neste momento o que eles estão-se a preparar para meter em vigor é aumentar a zona em que isto é aplicado e para tudo que sejam veículos que tenham mais de 5 anos, com ou sem catalisador, já não interessa. Os veículos não podem ter mais do que 5 anos, e se tiverem mais do que 5 anos têm que pagar pagam uma diária, digamos assim, de 12 libras só para entrar dentro desta parte que eu falei, Norte Circular e Sul Circular. Depois, como há mais dois pagamentos inerentes, que é os dois que já estão atuais, né, que é a Congestion Charge e a poluição, estamos a falar em mais 10 e mais 12, portanto, o que quer dizer que para quem tem um carro com mais de 5 anos, em 2019, e precisar de vir a Londres, está a olhar para um pagamento de 34 libras. Agora imaginem os milhares, as centenas de milhares de pessoas que vivem dentro desse perímetro,
as pessoas que vivem dentro desse país não podem ter carros com mais de 5 anos. O que quer dizer que há de haver muita gente que vai deixar de ter carro, porque senão, cada vez que o carro sai à estrada, são 30 libras, 34, a ser preciso. É o que eles estão a falar hoje na rádio. Portanto, isto foram 2 bombas hoje. Eu, por exemplo, não posso cá voltar a Londres, então tenho que comprar um carro novo. Também não quero comprar um carro novo, deixo de ir para Londres. Portanto, isto está a ficar cada vez mais engraçado. Tirando estes 2 assuntos à parte, isto agora vai desenvolver mais, não é? Como é que é normal. Hoje vai haver a primeira votação para que um dos 5 candidatos a primeiro-ministro, um deles vai ser rejeitado pelos deputados dos conservativos, e vai ser assim até haver só 2. Hoje vai ser rejeitado um, depois quinta-feira vai ser rejeitado outro, e assim sucessivamente até só haverem 2. Grande estacionamento. Sim, senhor. Até eu fico pasmado com este tipo de estacionamento. E portanto vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Agora vou falar um outro assunto sobre uma das perguntas que me fizeram. Então o Zé Sousa fez-me uma pergunta. Não é uma pergunta, uma sugestão para um vídeo. E a sugestão era o seguinte: ele pediu-me que eu falasse sobre as coisas que eu realmente considero aqui do Reino Unido que sejam superiores ou sejam melhores do que eu tinha em Portugal. Eu mais ou menos acompanho o dia a dia de Portugal, não é? Porque eu tenho televisão portuguesa, e portanto continuo mais ou menos a estar informado do que se passa em Portugal, além de já não viver lá há 14 anos, mas ainda tenho familiares em Portugal e portanto continuo a acompanhar o que se passa. E portanto eu agora isto vou falar de cabeça, não foi uma coisa que eu tenha pensado muito. Vou falar da experiência que tenho sobre várias coisas que eu considero que aqui é superior a Portugal. Eu vou começar por uma muito importante, que eu sei que também já em Portugal melhorou, mas que ainda há muita gente em Portugal que pensa de uma maneira para mim errada, que é sobre os animais domésticos. Animais domésticos aqui no Reino Unido, do leite, são muito respeitados. A lei permite que uma pessoa que maltrata um animal vá presa, e há uma polícia específica só para atuar sobre os maus tratos a animais, que é o RSPCA, é uma coisa assim, RSPCA, que é uma polícia específica para olhar pelos maus tratos a animais, e animais domésticos, mas não só, qualquer animal. Uma raposa, se for maltratada por qualquer pessoa, e se alguém testemunhar isso e fizer queixa, o SPCA vai à procura dessa pessoa e
é dar-lhe um bocado, dar-lhe como se diz aqui, a bad time, dar-lhe que fazer. Portanto, isto é uma das coisas que eu achei uma diferença da noite para o dia em relação a Portugal quando eu aqui cheguei. Sei que Portugal já evoluiu um bocado em relação a isso, mas ainda está um pouco à margem do que aqui se faz. Outra coisa que eu também acho que aqui é muito melhor do que é em Portugal é a sinalização da estrada. Aqui é tudo sinalizado. Quando há obras são super bem sinalizadas, às vezes até exageradamente, para ser sincero, e portanto não se vê uma pessoa à beira da estrada com uma picareta a abrir um buraco sem sinalização como se vê em Portugal. Aqui isso não existe. E às vezes até levam a segurança ao extremo, que às vezes até vão longe demais. Portanto, isso é uma das outras coisas que entre aqui em Portugal há uma diferença enorme. Higiene e segurança no trabalho, aqui chamada Health and Safety, a mesma coisa. Portugal já tem muitas preocupações em relação a isso, mas aqui mais uma das coisas em que às vezes a Health and Safety, né? Higiene e segurança no trabalho, às vezes passa para lá da conta. Mas pronto, mais vale ter a mais do que ter a menos. Isso é uma das outras coisas. Agora, sistema bancário, hospitais, falando na parte dos hospitais, na parte de segurança social. Por exemplo, aquilo que vocês acabaram de ver, aquele abrir a porta e cuspir para o chão, se a polícia visse, ele levava uma multa. Mas a polícia não está em todo lado e portanto ele se afasta. Mas está a apitar porque é que o outro está para a frente, só que ei. Mas ele não podia pisar aqui a faixa amarela, portanto ficou para trás, por isso é que eu estava a apitar. Segurança social e hospitais. O sistema é praticamente igual. Aqui não há taxas moderadoras. Portanto, aqui não, quando se vai ao hospital não tem que se levar a carteira. E as filas de espera são muito menores do que são em Portugal. Mas também existem, atenção. As filas de espera aqui também existem. E portanto não é um sistema perfeito, pelo contrário. Eu até já tive razões de queixa, eu e a minha esposa, como alguns de vocês já sabem. E portanto não é um sistema perfeito. Mas em questão a ir ao médico de família, isso não existe aqui o médico de família. Essa figura não existe, é o GP, que é o que tiver de serviço, atende a quem tem marcação, não é? E isso aí também funciona dependendo do centro de saúde, como eu já também tinha explicado. E portanto nesse aspecto é ligeiramente melhor que em Portugal, mas o sistema é praticamente igual. Há coisas que são piores. Oh senhor ônibus, não é? Está com tanta pressa, isto são 20 km a hora, aqui até são 30, ali atrás eram 20, está com muita pressa, 20 milhas a hora. Para quê? Agora vai parar ali no sinal. Outras coisas que em Portugal são melhores do que são aqui. Por exemplo, uma pessoa que chega aqui tem um inglês básico e precisar de resolver um problema nas finanças,
ou precisar de ir resolver um problema que tenha com a broadband, ou com o telefone, ou com a companhia das águas, nada desses serviços existem onde a pessoa possa ir. É tudo através do telefone. Isso é uma coisa negativa em relação ao Reino Unido. Para quem tem um bom comando inglês, não faz diferença. Mas para quem tem algumas dificuldades no inglês, e há muita gente aqui assim, não há como solucionar esse problema. Portanto, ou a pessoa arranja alguém que fale por ela, ou então está metida no molho de brocos. Quanto aos bancos, o sistema bancário é igual, o sistema é o mesmo, funciona da mesma maneira, não faz diferença nenhuma. Talvez aqui o acesso ao crédito, se a pessoa se tem portado bem, é talvez mais facilitado, mas a pessoa tem que ter movimento em créditos para ter mais facilidade ao crédito. Quem nunca fez um financiamento ou nunca perdeu um cartão de crédito tem muitas dificuldades em ter crédito porque não tem historial e eles não têm como confirmar isso. Uma pessoa que tenha 50 créditos, 50 financiamentos, mas sempre se portou bem, sempre pagou a tempo e horas, tem a terra e o céu, que eles dão tudo. Portanto, isso também é uma das coisas que é mais acessível. Aqui, quanto mais créditos tiverem e mais e se a pessoa pagar sempre a tempo e horas, começa a construir um rate, né? Uma percentagem de cumprimento dos pagamentos, e isso começa a ganhar um score maior, e quanto maior é o score, quanto maior é o cumprimento, melhor é a cotação que a pessoa tem e mais facilmente tem acesso a crédito. E portanto, nesse aspecto aqui o crédito é mais facilitado. Agora, o que é que isto tem mais coisas boas? Transportes públicos são caríssimos, portanto, não são diferentes dos portugueses. São, além de serem muito mais caros, não são melhores. De maneira nenhuma. As carreiras não são melhores, os comboios não são melhores. E, portanto, nesse aspecto, os preços são bastante altos, como eu já tinha falado anteriormente, bem mais altos do que são em Portugal, bem mais altos, e, portanto, nesse aspecto, também a Inglaterra não leva vantagem sobre a Inglaterra, o Reino Unido, sobre Portugal. O que é mais que aqui se possa destacar? Uma pessoa que chega aqui, e isto é uma parte fundamental de quem imigra, não é? Talvez a parte mais importante para quem imigra. Uma pessoa que chega aqui a este país e que tenha uma profissão, seja serralheiro, soldador, motorista, médico, professor, seja o que for, que tenha uma profissão e que chega aqui e que venha, por exemplo, o marido e a mulher, que possam os dois trabalhar e que tenham os dois uma profissão, ou mesmo que só um deles tenha uma profissão. Dá para ter uma boa vida aqui no Reino Unido. Dá para ter. As despesas são altas, tudo o que envolve alugar uma casa ou comprar uma casa aqui, as despesas que envolvem essa habitação são altas, mas os ordenados também são mais ou menos acessíveis, portanto, altos, de maneira a que dê para ter uma vida mais ou menos boa. Já quem vem para aqui, que vem para ser lavar pratos, varrer as ruas e coisas desse género, pode contar que vai passar um mau bocado neste país. E, portanto, isso é uma das coisas que quem não tenha uma profissão que possa chegar aqui e usá-la, é uma coisa que faz com que a pessoa chegue aqui e vá passar um mau bocado. Quem tenha uma profissão e que fala um bocadinho de inglês,
chega aqui e pode ter uma boa vida. Isso é fundamental. Eu sempre disse isto desde que cheguei aqui, continuo com a mesma ideia, que há pessoas aqui que vivem aqui e que saíram de Portugal para ter uma vida melhor e chegaram aqui e ficaram na mesma. Porque os ordenados que ganham são miseráveis para as despesas que se têm. E portanto, nesse aspecto, é preciso ter em consideração esse ponto. Um outro ponto que eu gostaria de referir, também muito importante, que é... Olha, eu há pouco tive aqui um problema técnico. O telefone aqueceu demais e desligou-se. Desligou-se na parte da câmara, deixou de gravar. Entretanto já fiz a primeira descarga. Vou agora a caminho da segunda. Continuando aqui a conversa. Sobre aquilo que estávamos a falar. Há aqui uma coisa que é mau, ou que é bom, ao contrário daquilo que eu estava a falar anteriormente. A parte boa aqui é que se a pessoa, por exemplo, vier para aqui morar, estiver aqui a morar, não tem, perdeu o emprego, não está a pagar casa ou coisa do género, não é? Vive numa casa alugada, paga renda, nesse aspecto, o sistema de benefícios entra em vigor, o governo ajuda paga a renda, claro, a casa tem que ser à medida da pessoa, não é? Não é um casal aluga uma casa com 10 quartos e depois está à espera que o governo lhe pague a renda. A casa à medida da pessoa, se é um casal é uma casa com quartos, se tem filhos é com os quartos dependendo dos filhos que têm, mas o governo paga a renda e dá 80 ou 90 libras por pessoa, por semana, para a pessoa poder subsistir. Então, nesse aspecto, é uma coisa que eu não conheço em Portugal, pelo contrário. Então, nesse aspecto, e para quem tem esse tipo de situações, está sempre segura, é sempre uma segurança que a pessoa tem na vida. O único problema é que quando pensa em comprar a sua própria casa, então aí o risco é grande. Outra coisa positiva, é mais fácil para nós comprar um carro aqui do que é, por exemplo, comprar em Portugal. Derivado, como eu já tinha falado anteriormente, derivado aos ordenados serem mais altos, também se paga mais em despesas, em comer, em tudo e por aí fora, mas o valor do carro aqui é igual ao valor do carro em Portugal e, portanto, torna-se mais acessível para nós comprar um carro. Comprar um carro aqui é mais fácil de o conseguir. Aqui o senhor polícia à nossa frente. Eu vou virar aqui à esquerda. E mais, eu não vejo assim, as escolas trabalham de maneira diferente das escolas em Portugal, no aspecto que os miúdos não fazem exames até a uma certa altura. Acho que até agora não faziam exames até os high levels, que é tipo o 11º e 12º ano em Portugal. Acho que é mais ou menos assim, é os chamados high levels. Até aí não fazem testes, passam sempre, independentemente daquilo que saibam. O uniforme é obrigatório nas escolas até aos 16 anos e, portanto, nesse aspecto não há aquele problema de quererem, os miúdos querem roupa de marca ou só pensarem aí com roupa de marca e se não sofrem bullying. Esse tipo de coisas aqui não existe.
Mas, mais uma vez, os uniformes das escolas aqui são caros. São caros e às vezes não é fácil para uma família realmente comprar o uniforme, são caros, não é? Quem tem poucos rendimentos, mais uma vez os benefícios entram e o governo paga o uniforme e paga a alimentação da criança. Nesse aspecto também é uma das coisas boas aqui do Reino Unido. Vai passar aí uma senhora condesa aí qualquer, porque eu não sei nesse Mercedes agora é à frente. Aqui os senhores condes e condesas têm um estatuto diferente das outras pessoas. Mas as faculdades são caras comparadas às faculdades em Portugal. Aqui custam 9.000 libras por ano. É uma coisa que entrou em vigor há uns anos atrás. Antigamente eram grátis. Na Escócia ainda são grátis. É um país, mas com regras diferentes. Não há passos sociais. Aqui a única coisa que há é as pessoas com mais de 65 anos têm direito a viajar de borla nos transportes públicos, mas não existem passos sociais, portanto o passo é igual para toda a gente, quer tenha muito, quer tenha pouco. Que mais? Tudo o resto é praticamente igual. Não estou a lembrar assim de nada assim de tão especial que aqui haja, além destas partes que eu já falei. O mercado liberal, o mercado de trabalho é muito liberal, muito liberal. É talvez dos mercados liberais no planeta mais liberal, que uma pessoa efetiva até 2 anos é despedida de um momento para o outro, dando o necessário tempo para despedir, né? Depende do contrato que a pessoa assinou. Portanto, nesse aspecto cria mais emprego, é mais fácil de trabalhar, mas é mais fácil de mudar de emprego de um para o outro, mas no aspecto de... anda lá. Mas no aspecto de... no aspecto de segurança é mais precário. Mas como é mais precário, é mais desregulado e, portanto, arranja-se emprego com mais facilidade, porque sempre que uma empresa precisa de alguém, simplesmente pede a uma agência e a agência fornece o funcionário durante o tempo que for preciso e, quando não precisar, dispensa. Portanto, nesse aspecto é muito mais liberal, que tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que há mais gente a trabalhar. A desvantagem é quando os picos de trabalho acalmam, principalmente nas partes do inverno. Há muita gente que fica sem emprego ou não trabalha todos os dias. Pronto, é mais ou menos isso. Acho que mais ou menos descobri aquilo que me lembro. E se eu me lembrar de mais alguma coisa, depois falo em próximos vídeos. Tá bom? Pronto, um abraço para todos, fiquem todos com Deus e a gente vê-se para aí no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.